Vamos lá, pessoal. Vamos para mais um tópico do nosso programa, do nosso curso, do nosso treinamento Direito Constitucional na Veia. Vamos falar de um ponto muito importante, um ponto que vive caindo em provas. Qual é o ponto que vive caindo em provas? As comissões. As comissões. As o que, Nelson? As comissões parlamentares, já que eu estou falando do poder legislativo, as comissões parlamentares. E quando se fala em comissão parlamentar, existem dois tipos de comissões. As permanentes, as comissões permanentes e as comissões temporárias. Repito para você, meu. Deixa eu sair aqui da frente para não te atrapalhar, tá? Olha eu aqui pequenininho, olha eu aqui, olha aqui. As comissões podem ser permanentes ou temporárias. Permanentes ou temporárias. Nelson, comissão permanente, como assim? Comissão permanente é aquela comissão que já faz parte da estrutura da Casa Parlamentar, seja da Câmara, seja do Senado. Por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Ética, a Comissão das Cidades, a Comissão disso, a Comissão daquilo, a Comissão do Meio Ambiente. São comissões que existem e existirão por um tempo indeterminado, sempre existirão. Previstas no regimento interno de cada casa, com uma atuação específica, com um número específico de membros. Mas ainda existem comissões, as temporárias, que surgem para um fato específico e para um tempo determinado. Um exemplo famoso e recente é a comissão da Copa. A comissão da Copa surgiu para quê? Para cuidar dos assuntos relacionados à Copa do Mundo. Terminou a Copa do Mundo? Acaba a comissão. Ela perde o objeto. Mas as comissões temporárias, de fato, como é que eu posso dizer, famosas, as mais famosas, claro, são as comissões parlamentares de inquérito. As comissões parlamentares de inquérito. Essa bonitona aqui, que muita gente critica e diz que não funciona. Ah, cabe em pizza, sempre cabe em pizza. Não é bem assim, não. As comissões parlamentares de inquérito, como o nome já sugere, meus amores, as CPIs, como o nome já sugere, elas surgem para fazer um inquérito. O quê? Uma investigação. Elas podem ser formadas por, as CPIs, podem ser formadas por deputados ou senadores, ou podem ser ainda mistas, formadas por deputados e senadores. Mas elas são temporárias porque elas surgem para investigar um fato específico. Depois que a investigação acabar, elas somem. As CPIs, elas surgem para fazer o papel da polícia. E na teoria, no mundo teórico, mas teoria meio, isso aqui é só teoria, na prática é uma zona, mas na teoria, no mundo teórico, as comissões parlamentares de inquérito, elas podem fazer um trabalho melhor e mais rápido e mais aprofundado do que a polícia. Teoria, tá? Teoria que nos interessa. As comissões parlamentares de inquérito podem fazer um trabalho melhor, mais rápido e mais aprofundado. Elas são uma super polícia. Elas têm poderes que a polícia não tem. Elas têm poderes que o juiz tem. Normalmente funciona assim. Tá lá um corpo estendido no chão. Aí a gente chama a polícia para que a polícia verifique se houve ou não crime. Tá lá um corpo em Boa Viagem, na praia de Boa Viagem. Para quem não é de Recife, Boa Viagem é aquela praia aqui de Recife que tem o maior índice de ataques de tubarão do mundo. O maior número de ataques de tubarão do mundo é em Recife. Digo que você é cabra macho se você vier dar um mergulho aqui em Recife. Cabra retado. Você é macho? Tá perdendo tomar banho de mar aqui em Recife. Talvez você entre. Mas não volta para receber o meu elogio, né? Nem apertar minha mão. Cabra, macho. Tá frio. Eu pratico mergulho aqui em Recife, né? Mas mergulhar com tubarões lá no alto mar é mais tranquilo do que tomar um banho às margens da praia de Boa Viagem. Não recomendo. Não recomendo. Bom, enfim. Se você for mergulhar, me convide. É realmente muito prazeroso, a água quentinha, é muito bom, é um ponto muito bom. Mas voltando ao assunto, tá lá um corpo estendido na praia de Boa Viagem, chama a polícia.
A polícia vai fazer a investigação, vai fazer o inquérito. Ah, o corpo está sem vida, realmente, né? Morreu, mas tem marcas de dentes de tubarão. Foi crime? Não, foi um acidente. Foi alguém querendo mostrar que é muito macho e morreu. Mais um. Não, não. O corpo tem um buraco de bala. Opa! Vamos ver se foi suicídio ou se foi homicídio. É a polícia quem vai fazer essa investigação. É a polícia quem vai verificar se houve o crime. Ela vai levantar as provas, vai ver aquele projétil, ver de que arma. O exame de balística vai determinar qual foi a arma. E pela arma a gente vai chegar ao provável criminoso. A polícia levanta as informações e encaminha o inquérito para o Ministério Público abrir a ação penal do juiz. Pois bem, às vezes a polícia é substituída pela Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI, formada só por deputados, ou só por senadores, ou ainda por deputados e senadores. A chamada CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. A CPMI. Certo? Até aqui? Posso? As comissões parlamentares, senhoras e senhores, para que surgir uma comissão parlamentar, tem que haver a assinatura, o requerimento de pelo menos 1/3 dos membros da respectiva casa. Se for uma CPI na Câmara, tem que ter 1/3 da Câmara assinando, um abaixo assinado. Se for uma CPI no Senado, 1/3 dos senadores tem que assinar. 1/3 dos senadores tem que requerer. Não, se for uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, 1/3 da Câmara, 1/3 do Senado tem que assinar para que a CPI nasça. Mas toda e qualquer CPI nasce sempre para investigar um fato determinado. Por isso que ela é provisória. Por isso que é uma comissão provisória, temporária. Investigou aquele fato determinado? Tchau. Ela tem investigação, fato determinado para investigar e prazo certo para ser concluído. É verdade que esse prazo pode ser prorrogado, mas prazo certo para a sua conclusão. Certo? Ponto importante. Ponto importante. Quando a polícia termina o seu inquérito, o que é que ela faz? Ela manda para o Ministério Público, se realmente houve crime. E a CPI? A CPI está fazendo o papel da polícia. Então, quando ela termina a sua investigação, o seu inquérito, ela manda para o Ministério Público abrir a ação. Por isso que da CPI ninguém sai condenado. CPI não julga, CPI investiga. A imprensa diz assim, acabou em pizza, não deu em nada, a CPI não, peraí, tenha calma. Ela só fez o tipo de inquérito, agora ela remete, se foi crime, claro, ela remete para o Ministério Público abrir ação penal. Certo? Está claro isso? A CPI do mensalão, não é? Resultou em quê? Numa ação penal, onde o Procurador-Geral da República abriu a ação contra os deputados, os senadores, os envolvidos no Supremo. Resultou em alguma coisa? Graças a Deus que sim, resultou. Tá bom? Tá certo? Mas a diferença da polícia para a CPI é que a polícia não tem os poderes da CPI. A CPI tem poderes típicos de um juiz. Investigação próprios das autoridades, poder de investigação próprio das autoridades judiciais. A CPI é uma super polícia e ela pode fazer coisas que a polícia sozinha, a polícia sem a autorização do juiz, não pode. O que é que a polícia pode fazer que a CPI pode fazer que a polícia sozinha não pode? A CPI pode, senhoras e senhores, quebrar sigilo bancário, fiscal e telefônico. Tenha calma e tome cuidado com o que eu vou te falar. Tenha calma e tome cuidado com o que eu vou te falar. O que é que eu tenho que te falar? As comissões parlamentares de inquérito, elas podem quebrar sigilo bancário, quebrar sigilo telefônico, quebrar sigilo fiscal. O que é quebra de sigilo? Quebrar sigilo é apenas olhar, ver dados. O que? Dados, Nelson? Bosó? Não, estou falando de Bosó, não. Estou falando de dados bancários, fiscais, telefônicos. Essa do Bosó foi horrível. Quando ela faz a quebra de sigilo telefônico, ela apenas vê para quem fulano ligou. Quem ligou para fulano. Qual o dia, a hora, a duração da ligação, quantas vezes fulano e ciclano se comunicaram, mas ela não sabe o que foi conversado. Quebrar sigilo
Bancário é ver para onde foi o dinheiro, quanto foi, quando foi, de onde veio. Quebrar o sigilo fiscal é saber quanto ele declarou, quanto de fato ele pagou. Sigilo telefônico, dados ou fiscal, desculpa, sigilo telefônico, bancário ou fiscal, é só ter acesso a números, a dados. Quando eu quebro o sigilo telefônico de alguém, eu só vejo para quem ele ligou. Eu não sei o que eles conversaram. Veja essa figurinha. Imagine duas pessoas conversando. E o policial, esse bonequinho aqui branco. O policial, esse bonequinho aqui, branquinho, aqui do meu lado. O policial, ele está ouvindo e gravando tudo. Isso não é quebra de sigilo. Isso é interceptação telefônica. Eu chego já lá. Foi o que aconteceu com o pagodeiro, o cantor Belo. Né? Belo, o traficante ligou para ele. Belo, olha, é o seguinte, eu estou com um problema de caixa, eu tenho que fazer uma prestação de contas, eu estou frito. Será que você poderia me arranjar aí 100 mil reais? O traficante cresceu com o Belo. Belo cresceu com o traficante, era um bate-bola no morro, na favela. E Belo, inocente, pobre coitado, disse, tudo bem, em nome da nossa amizade, né, eu vou te arranjar esse dinheiro. O problema que Belo não sabia é que a polícia estava ouvindo e gravando tudo. Belo foi processado, condenado, preso, pagou a sua dívida com a sociedade, já está solto e, para meu desespero, sai fazendo sucesso de novo, né, nas mídias. Ora, mas o caso de Belo não foi interceptação, desculpe, não foi escuta telefônica. Não foi, me perdoe, quebra de sigilo telefônico. Quebrar sigilo é só ver dados. A CPI, o que a CPI pode fazer é quebrar sigilo, certo? Ter acesso a dados. Interceptação e escuta, ela não pode. Ficar ouvindo a conversa como a polícia faz, a CPI não pode. Nelson, então a polícia pode? A polícia só pode porque o juiz autoriza. O único que faz, que manda, que permite a interceptação e escuta telefônica é o juiz. A CPI só faz quebra de sigilo telefônico. Só ouvir para quem fulano ligou. Certo? Outra coisa que a polícia não pode fazer, mas a CPI pode, é ordenar a condução coercitiva de pessoas, de testemunhas. Ela pode obrigar que fulano, naquele dia, horário e local, apareça. O Senado devolveu meu relógio. Apareça para depor no dia e horário local. E se não aparecer? Manda prender. Voz de prisão. Pega esse cara e arrasta ele na marra, mas ele vai vir aqui e depor. Certo? Tá bom? Sobre isso, dê uma olhadinha no vídeo que separei para vocês. Veja essa peculiaridade. Se o céu existir, e eu tenho certeza que o céu existe, o senhor não vai para o céu. Porque o céu não é lugar de mentiroso. Porque o céu não é lugar de gente hipócrita. O senhor está calado, eu sei por quê. E a partir de agora, eu vou começar... Eu estou com a palavra, presidente. Eu estou com a palavra, presidente. Poxa, eu estou com a palavra. Questão de ordem, senhor. Eu estou com a palavra, presidente. Mas não pode interromper, não. Poxa, que é isso? Vossa Excelência está com a palavra e Vossa Excelência tem 50 segundos. Eu quero os segundos que ele me tomou. Vossa Excelência estará retomado, senhor. Presidente, eu a partir de agora, Vossa Excelência tem que ser educado. A minha questão de ordem. Questão de ordem. Um parlamentar educado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, Vossa Excelência. Senador Pedro Tassi, questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Peraí, presidente, peraí. Qual é a questão de ordem, Vossa Excelência? Vai ser retomada a fala, Vossa Excelência. Um minuto. Vai ser retomada a fala, Vossa Excelência. Calma. Mas isso não existe. Vossa Excelência vai ter, qual é a questão de ordem, Vossa Excelência? Sobre o ordenamento dos trabalhos. Senador Pedro Tassi. Artigo que menciona... Com o artigo 14, inciso 2, combinado com o artigo 1º, inciso 3 da Constituição da República. Essa é Encaminha a questão de ordem à mesa, antes de retomar a palavra. Antes de retomar a palavra, Vossa Excelência, não tenha cuidado com o seu tempo. Tenha cuidado apenas com as suas palavras. O senhor senador Pedro Tassi, com a palavra. Presidente, nós todos aqui, quando parlamentares,
devemos obedecer à Constituição da República. A Constituição da República afirma que o cidadão, seja lá quem for, eu fui procurador da República durante 15 anos, prendi mais de 1.000 pessoas, ouvi mais de 2.000 pessoas, inclusive deputados federais que jogavam ácido em pessoas. Presidente do Senado da República que desviou milhões de reais da República. Mas um senador da República não pode tratar, um parlamentar não pode tratar quem quer que seja com indignidade. Não me interessa quem seja o investigado. Pessoas morreram no mundo em razão do direito constitucional ao silêncio. Eu, como senador da República, entendo que a Constituição deve tratar a todos com urbanidade. Não cabe a um parlamentar, tendo em conta que o outro está sendo ouvido, pode ser o crime mais grave. Pode ser o crime mais grave. Nós todos conhecemos a gravidade deste processo. Mas o princípio constitucional, o direito fundamental da pessoa humana de ser respeitado, não interessa quem seja, isso aqui faz parte do núcleo central da pessoa humana. Por isso, eu solicito a Vossa Excelência. Ele já exerceu o direito constitucional ao silêncio. Não cabe a qualquer parlamentar expor o outro, mesmo em se tratando de CPI, mesmo em se tratando de um cidadão que está sendo acusado. Qual é a questão de ordem, Vossa Excelência? Se Vossa Excelência cumpra o que foi feito com os outros investigados, questão de ordem, e eu levantei questão de ordem acolhida e será cumprida absolutamente imediatamente após a conclusão do senhor Silvio Costa, e vou liberar o senador Demóstenes Torres. Imediatamente. Presidente. Imediatamente. Presidente. Por favor, conclua, o senhor tem mais um minuto. Vou concluir. O senhor tem mais um minuto. Questão de ordem acolhida. Eu quero dizer... Os senhores passaram da conta. Eu vou olhar para Vossa Excelência. Vossa Excelência é metido também a palavrinha dessa. Por favor. Urbanidade que Vossa Excelência não teve para comigo. Deselegante, interrompe a minha fala para fazer uma questão de ordem sem começo, meio e fim. Vossa Excelência é metido a ético, mas Vossa Excelência precisa respeitar os companheiros. Vou lhe chamar agora de ex-futuro senador. Okay. Porque esse seu silêncio, você vai ter 80 votos a favor da sua cassação. Okay. Você é um hipócrita. Você trabalhou contra o país. Você é um demagogo. Tá bom, senhor Costa. Tá bom. Okay. Você está calado, senador. Ok. Com medo dos processos. Ok. Senador Demóstenes, o senhor está liberado. É processado pelo CONAR por propaganda enganosa. O senhor está liberado. Presidente. Senhor presidente, deputado Silvio Torres comete crime de responsabilidade. Senhor presidente, o senhor está liberado. Eu fui citado. O vídeo nos mostra um senador. A peculiaridade aqui é a seguinte. O senador teve que depor? Teve. Mas ele foi porque quis. Porque você deve lembrar, e eu botei esse vídeo de propósito, você deve lembrar que uma das vantagens dos senadores, deputados e senadores, é que eles não são obrigados a depor sobre informações que receberem em razão do seu mandato. Nem são obrigados a testemunhar e a revelar a fonte de sua informação. No caso de Demóstenes, ele acabou indo porque uma polêmica surgiu. Ele não estava depondo sobre algo que recebeu em razão do seu mandato. Ele era o próprio investigado. Ele não era uma testemunha, ele era o investigado. De se macumular lá com o Cachoeira, o Carlos Cachoeira. Certo? Então ele teve que aparecer? Teve. Ele teve que testemunhar ou pode ficar calado? Pode ficar calado, porque ninguém é obrigado a... Mas ele apareceu. Certo? Outra coisa que a CPI pode fazer é decretar prisão em flagrante. Decretar prisão em flagrante delito. Mas eu acho isso daqui, eu ia botar um vídeo sobre isso, mas eu acho isso aqui uma bobagem, porque a CPI pode realizar prisão em flagrante. Pode, mas... Quem não pode? Todos nós podemos. Todos nós. Vamos imaginar meu amigo e aluno online, Severino. Severino, Bill para alguns. Severino Nunes está aí assistindo agora esse vídeo e está pensando, eita caramba, ele lembrou de mim? Claro que eu lembrei de você, meu amigo. Óbvio que eu lembrei. À medida que o curso estou passando, eu vou citando o nome de vocês, tá certo? Para que vocês possam tirar sarro da cara um do outro lá no Facebook, na comunidade. Severino, é você? Enfim. Cauane, você estuprou, enfim. Tá bom. Severino, muitos de vocês não conhecem ainda, vão se apresentando aos pouquinhos. Mas Severino, imagine, Severino, para quem não conhece, tem uns 2 metros e lá vai força de altura. 2 metros lá vai força de altura. Aí ele está indo para casa, caminhando e cantando, doido para chegar em casa logo do trabalho e começar a estudar direito constitucional. Não é assim? Doido para entrar logo na nossa área de membros, doido para ver o direito constitucional entrar na sua
veia. Mas no caminho ele veio uma senhora bem frágil sendo assaltada. A senhora bem frágilzinha está sendo assaltada. Ô, pobrezinha, ô, coitada. Severino pode fazer uma prisão em flagrante daquele trombadinha, já que ele tem 2 metros lá vai força? Ele pode fazer uma prisão em flagrante? Pode. Na verdade depende, né? Imagine, o trombadinha também é muito alto, forte e está armado. O que é que Severino faz? Vai pra casa estudar constitucional, que é melhor que você faz, viu, Severino? Mas o trombadinha é baixinho, magrinho, está desarmado. Ele é altão, forte, o que é que ele faz? Dá tapa naquele safado, ele vai para a delegacia. Qualquer de nós podemos fazer prisão em flagrante. Qualquer um. Por isso eu acho essa informação um tanto desnecessária. A CPI pode realizar a prisão em flagrante. Claro que pode. Quem não pode? Quem não pode? Mas já caiu em prova. E se já caiu em prova, eu tenho que dizer para vocês. CPIs realizam prisão em flagrante. Ponto. Certo? Tá claro isso? O que é que a CPI não pode fazer? O que a CPI não pode fazer é realizar, decretar, realizar interceptação telefônica ou escuta telefônica. É ouvir a conversa. É ouvir a conversa. É o chamado grampo telefônico. É o que você vê no Jornal Nacional, as partes conversando e a polícia ouvindo e gravando tudo. Isso a CPI pode fazer? Não. Isso quem faz é o juiz. A CPI pode pedir ao juiz para que o juiz autorize. A polícia pode pedir ao juiz para que o juiz autorize. Mas ela, a CPI, ou ela, a polícia, sozinha, não pode. A CPI também não pode buscar e apreender documentos, nem pode indisponibilizar bens. Veja, ela pode mandar buscar pessoas, testemunhas, mas bens e documentos, não. Bens e documentos, não pode. A CPI também não pode realizar prisão, qualquer outra prisão que não seja flagrante delito. Tá certo? Até aqui? Posso? A CPI também não pode anular atos do Poder Executivo. Peraí, Nelson, mas eu estava lendo ali no vídeo anterior, você falou que o Congresso Nacional... Opa, veja. O Congresso Nacional pode anular atos do Executivo. O Poder Legislativo pode anular atos do Executivo. A gente vai ver isso muito bem quando o Congresso vai em controle de constitucionalidade, o controle político de constitucionalidade. O Congresso pode anular, mas essa parte do Congresso chamada CPI, não. Essa parte do Congresso chamada CPI não pode, repito para você, meu bem, não pode anular atos do Poder Executivo. Tá certo? Tá claro até aqui? A Comissão Parlamentar de Inquérito não pode. Ela só investiga. Ok? Bom, vou ficar por aqui nesse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração. Sai daí não. Eu chego já.